existe espaço para essas pessoas atualmente, né? Para o crescimento dessas pessoas, né? Como sempre existiu, né? Como sempre, né? Eu Uhum. acho que sempre vai existir porque tem pessoas que se assemelham, né? E entendem que aquilo se sentem representadas. Hitler não teria alcançado o que alcançou se não tivesse tanta gente se sentindo representada por ele. Então vem pela questão da identificação também, eu acredito que as pessoas se identificam. E Com aí certeza. O acontece, neurótico, todo século eu nós acho que vai ter neuróticos, algo parecido. assim, nós neuróticos, né? Nós temos um certo tipo de fascínio por esses. Ao mesmo tempo que é um fascínio, uma postura de, né, de, afastamento desses indivíduos que são capazes de, a todo momento, eles são capazes de brincar com a lei, né? Existe espaço para isso na ciência, existe espaço para isso na política, existe espaço para isso na empresa, existe espaço para isso na democracia. O que é, né? As democracias também, né, de certo modo, são um espaço onde você a todo momento discute normas, né? E isso é saudável do ponto de vista, né? Existe um tipo de utilização da perversão que pode ser saudável para a sociedade em geral, né? Que são os indivíduos que questionam, né? Assim, são indivíduos que são capazes de olhar para os limites e dizer, né? Esse limite é só uma brincadeira, podemos inventar outras É, coisas, né? Mas nós, dentro dos relatos que eu acompanho, né, nesses 3 anos aí com os sobreviventes, realmente quase todos os casos que chegam tem um abraço aí na psicopatia, tem um pé na psicopatia, no maligno, no que a gente chama de narcisismo maligno, ou narciopata, que é a mistura. Realmente são muitos casos, né? Não sei exatamente a causa da psicopatia, porque eu acho que também tem várias vertentes, né? Mas eu acredito que como nós viemos de uma história de muitos maus tratos infantis, né, desde a colonização, eu acho que foi de geração em geração, foi passado uma forma de educar os filhos muito cruel e que fosse traumatizando a ponto de termos tantos casos de narcisistas ou psicopatas no meio, né, no meio da sociedade. É muita gente, né? O canal tem 43 mil seguidores, é difícil, porque é um tema tabu, porque diretamente eu falo sobre mãe, né, não só sobre o transtorno, e aí é tabu num país cristão, né, se falar de mãe, porque tem as questões religiosas. Mas 43 mil pessoas é muita gente, né, fora os outros, tem outros canais que também abordam o mesmo tema, é muita gente que passa por relações com um narcisista ou um psicopata. Ou seja, tem muita gente cometendo maldades e crueldades aí, a seu bel prazer, por ter esse sadismo ou para conseguir angariar fãs, manipular, diminuir o outro para se engrandecer. É muita gente. É muita gente. E aí, antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de fazer a pergunta que as meninas pediram para fazer. Por quê? Porque o que acontece? Acontece muito, né? Temos grupos de ajuda e muitas questionam. Eu passei por análise durante 6 anos, fui acompanhada 15 anos atrás, e 10 anos com psiquiatra, depressão, bababá, um monte de doenças, né? Graças a Deus, 9 anos sem nenhum sintoma, sem nenhum fármaco, tô bem, graças a Deus. Mas durante a terapia, nunca em nenhum momento foi falado que eu vinha de um lar onde tivesse o ser narcisista. E é muito comum esses relatos de que, fiz tantos anos de terapia e nunca ouvi ninguém falar, o terapeuta não falava. Por que os terapeutas, né,
não dizem àquela pessoa que está ali na frente, olha, você veio de um lar disfuncional, ou sua mãe é psicopata, sádica, ou sua mãe é narcisista. Tem um protocolo ético para que não seja falado, porque talvez quem está ali na frente não é a mãe da pessoa, né, quem você poderia diagnosticar, mas é o seu paciente. Por que não é falado? Pediram muito para perguntar isso. Quando se trabalha com ética, né, na psicanálise nós temos uma ética específica que seria relacionada à ética do desejo do paciente, né? Então, assim, se existe uma ética na psicanálise, é a ética do desejo do paciente, no sentido de que aferre-se ao seu desejo, né? A ética na psicanálise é de ouça o seu desejo, né? Faça algo com o seu desejo, né? O que você vai fazer com o seu desejo, né? Então, toda a questão da psicanálise é implicar o sujeito nesse desejo dele, né? O psicanalista ouve, né? Ele é capaz, a psicanálise são um conjunto de ferramentas clínicas para sermos capazes de ouvir o desejo do outro, mas e poder, em um certo momento específico, estar comunicando esse desejo ao outro, né? Olha, o seu desejo está relacionado a isso daqui, né? Então, se a ética da psicanálise é a ética do desejo do paciente, né? Todas as questões que norteiam a psicanálise norteiam desse ponto de vista onde o psicanalista diz assim, olha, esse é o seu desejo. O que você vai fazer com o seu desejo, né? Então, se você tem, né, uma pessoa com a qual você se relaciona, né, ou você tem um familiar que exibe esses tipos de traços, né, traços relacionados à perversão, né, toda a questão da psicanálise não seria assim dizer, né, olha, pode ser até o caso, né, do analista dizer, olha, o seu pai ou, né, a sua mãe exibe esses traços, tá? Mas mais do que isso, Virgínia, assim, do ponto de vista da psicanálise, mais do que isso seria assim, porque a questão da psicanálise o que você faz você, né? O que você faz, o que você fará com isso, ó? O seu desejo é esse, né? Aqui, ó, o seu desejo é esse. Você está se escutando, ó. Qual é o seu desejo? Ó, o seu desejo é esse. O que você vai fazer com isso, né? Então, centra-se mais, né, Virgínia, na questão do que o paciente deseja, o que ele vai fazer com o próprio desejo dele, né? Obviamente, as pessoas que passam por esse tipo de experiências com pessoas que são perversas, né, e têm traços narcisistas, né, dificilmente você vai encontrar pessoas que, a partir dessas experiências, colheram algo de frutífero, né, de algo de bom grado para o próprio ego e etc. Né? Então, ela vai passar por uma experiência, provavelmente por experiências de sofrimento e tal. Né? Mas a psicanálise, né, Virgínia, ela sempre faz o seguinte, tá, você está sofrendo. O que você vai fazer com isso? Ó? Você está vivendo nessa circunstância específica. Você, o que você será capaz de fazer a partir disso? Assim? Então, é mais uma experiência de implicar o paciente numa busca possível, né? Porque na maior parte dos casos, o paciente vai escolher, né, romper com um relacionamento assim, né, ou sair de casa, ou o que seja, mas deve sempre partir do desejo do próprio paciente, assim. E quando esse então, desejo, eu fico me perguntando assim, quando o desejo do paciente foi manipulado, ou ele tem uma codependência, ou ele não consegue enxergar o quanto aquela relação é danosa, ou causa, né, mal psicológico, talvez até mal físico, ele não consegue compreender o que seria uma melhor escolha. Como que o terapeuta pode interferir
já que ele não tem noção que o desejo dele, de repente, não é o melhor para ele. Como que vocês fazem? Porque é uma dúvida, assim, muito grande mesmo que as pessoas têm, porque como não é falado, o paciente não tem entendimento de que está sofrendo manipulação, por exemplo, ele continua naquela relação pela cultura, né, se tratando de mãe, a cultura de que temos que honrar pai e mãe, ele fica submetido a vários tipos de abusos por manipulação. E aí, quando o terapeuta não fala para ele que ele está sendo manipulado, como que ele vai descobrir que ele está sendo manipulado se não tem ninguém para dizer a ele? Talvez seria só o terapeuta. Como que faz com esse paciente? Na análise, então, é a implicação do sujeito, né? Mostrar para o sujeito assim, ó, tá, você está vivendo essa circunstância. Tem uma paciente que o Freud analisa, que é a Dora, uma histérica. No tempo de Freud, ela veio para análise, né, com a queixa de que ela estava ocupando o lugar de troca, né? Seria o seguinte, o pai da Dora tinha um relacionamento extraconjugal com uma mulher específica, e o marido, né? E aí, isso era meio que escondido, né? E o marido dessa mulher, que o pai da Dora tinha um relacionamento extraconjugal, por conseguinte, ele tinha um relacionamento extraconjugal com Dora, né? Ou uma tentativa, um avanço, né? Uma tentativa por um relacionamento extraconjugal com Dora. Então, Dora sofrendo, né? Obviamente sofrendo nessa circunstância, chega no consultório dizendo, né? Que ela estava ali como uma moeda de troca, né, entre as relações extraconjugais do pai com outra mulher, né, e assim por diante. Né, ela chega com um relato de sofrimento. Né. O que o Freud faz? Essa é uma das primeiras molas da entrada do paciente em análise. Né, assim, olha, qual a sua responsabilidade nessa circunstância da qual você se queixa? Né, assim, o que está por trás dessa pergunta? Né? Está por trás dessa pergunta o seguinte, existiria algum tipo de prazer que você sentiria nessa posição que você ocupa? Porque, Virgínia, o humano essa criatura que se falar que ela é estranha é pouco. Né? O humano, essa criatura, é a criatura mais estranha, a criatura estranha do estranho. Né? Quando a gente está estudando psicologia, psicopatologia, né, psicanálise, e a gente vê, né, as perversões, a capacidade que nós temos de ter orgasmo com qualquer coisa, né, o humano é esse ser que é possível a ele amar uma estátua, mas ser capaz de gozar com estátua, ser capaz de gozar com uma pedra, com um animal, com qualquer coisa. Né? O humano é essa criatura que ele consegue colocar a libido dele em qualquer coisa, né? Uma criatura estranha por natureza. Né? Essa criatura que o homem, que é essa criatura estranha que é o homem, ela não é só capaz de derivar prazer de coisas estranhas, mas é também capaz de derivar prazer da dor. É capaz de sentir prazer nas circunstâncias mais estranhas imagináveis. Assim. A psicanálise, nesse ponto, é bastante transgressiva, no sentido de que, na maior parte das circunstâncias, nós entendemos que se o sujeito ocupa um lugar específico, ele está ocupando esse lugar específico porque em alguma região dele, tá, pode ser para a consciência dele, pode ser para a inconsciência, né? Vamos falar de uma forma mais básica, né? Pode ser que ele conheça isso ou não, mas alguma parte dele, possivelmente, onde ele está, com quem ele está e o que ele está fazendo, possivelmente alguma parte dele, mesmo que ele não reconheça, mesmo que ele ache
isso ridículo, errado, tosco e assim por diante, alguma parte dele sente prazer naquela circunstância. Então, do ponto de vista da psicanálise, sempre o que nós falamos para o paciente é que, né, olha, existe uma parte de você que está, possivelmente existe uma parte de você que deve sofrer horrores por estar nesse tipo de relacionamento, ou nesses tipos de relacionamento, né? E não é à toa que você está em análise, né? Porque você está reconhecendo que você está sofrendo com isso, né? Agora, a mola do tratamento tá, mas existe alguma parte de você, aonde está a sua parte, que parte é essa de você que ainda se agarra a essa figura, né? Um abusador, um psicopata, um perverso, né? Uma mãe narcisista, né? Que seja, que parte sua que está ainda envolvida nessa pessoa. Então, do ponto de vista da psicanálise, é tentar compreender essa parte da pessoa que está ainda envolvida nisso, né? Então, o desejo dela é qual? É se afastar disso, né? É criar um outro tipo de relacionamento. Então, tá, vamos conhecer, então, o que faz você estar agarrado a essa pessoa ainda, ou essas pessoas que são perversas, são narcisistas. Não sei se eu fui claro, né? Mas... Sim, professor Fábio, vai cair, porque dá uma hora cai e a gente vai reconectar. Mas eu acho que deu para compreender bem. Porque é difícil até para a gente compreender, porque a gente fica esperando que vai existir um salvador, né? Alguém vai nos salvar, quando na verdade nós devemos nos salvarmos, né? O terapeuta é um instrumento, mas quem faz o trem funcionar somos nós mesmos, né? Então, vou encerrar e chamo você novamente.